O alcoolismo na família. Frustrados pelo comportamento do alcoólico e sua própria incapacidade em se controlar, e pensando que o alcoólico bebe porque já não os ama, a família volta-se contra ele. Lutam, discutem, dizem coisas horríveis. Ao mesmo tempo, por tudo o que sofrem, acabam por se distanciar uns dos outros, e o lar transforma-se num verdadeiro campo de batalha. A família não percebe que o alcoólico bebe porque precisa, porque já não se consegue controlar, e que se odeia a si mesmo. E ao castigá-lo pelo seu comportamento, convence-o de que já não é digno de ser amado. Isto apaga qualquer vestígio de remorso que o alcoólico possa ter, porque ao ser castigado pela sua forma de beber, sente que já sofreu as consequências do seu erro e que pode voltar a beber. O alcoólico nega que tem um problema e nega que necessita de ajuda. Promete que nunca mais vai beber. Ao escutar as suas promessas, a família também nega que é um problema. Não aceitariam as suas promessas se percebessem que ele está doente, de que não se consegue controlar. Negam que há um problema quando escondem as situações e fingem que estas não existem. Negam que há um problema quando o ameaçam e depois não levam a cabo essas ameaças. Os familiares dos alcoólicos dizem uma coisa, mas fazem outra. Não se dão conta de que o único impacto acontece por aquilo que fazem e não por aquilo que dizem. Como o alcoolismo afeta as crianças? Com o passar do tempo, o alcoolismo passou a ser definido como uma doença. Uma doença que afeta não apenas o alcoólico em si, mas também as pessoas que o rodeiam. Em primeiro lugar, afeta a família, direta e indireta, e também os amigos, colegas de trabalho, etc. No que diz respeito à família, os mais afetados são a esposa e principalmente os filhos. Os filhos de um alcoólico não apenas têm que viver com a ideia de que o seu pai ou a sua mãe estão doentes, mas também com toda a carga emocional que isso acarreta. Aceitar que o alcoolismo do seu pai ou da sua mãe é uma doença e não apenas um comportamento habitual é bastante complexo. Muitas vezes, os filhos sentem um certo grau de culpabilidade perante esta terrível doença. Sentem-se envergonhados por causa das condutas do familiar alcoólico. São frequentemente maltratados, expostos e humilhados pelo alcoólico. Frequentemente são-lhes atribuídos cargos e responsabilidades que não correspondem à sua idade, o que compromete todos os aspectos do seu desenvolvimento. No âmbito escolar, a sua atenção, retenção de conhecimentos e concentração são afetadas diretamente. Em algumas ocasiões, vêem-se obrigados a abandonar os estudos para ajudar nas despesas de casa, visto que os seus pais já não conseguem fazê-lo. Diz-se que os filhos dos alcoólicos muitas vezes retraem-se, fecham-se, não partilham os seus pensamentos, são demasiado reservados. Definitivamente, as emoções dos filhos dos alcoólicos são afetadas, submetidas a grande instabilidade, o que afeta o seu desenvolvimento emocional. Testemunho. A primeira vez que eu ouvi a palavra alcoólico, em relação ao meu pai, andava no 6º ano. Antes disso, sabia que algo estava mal, mas não percebia bem porquê. Foi um alívio poder dar um nome ao problema, ainda que eu não interpretei bem o significado da palavra. Para mim significava que o meu pai bebia demasiado, que ele era injusto com a minha mãe e que o resto de nós éramos perfeitos. Como o alcoolismo é uma doença progressiva, eu assumi muita da responsabilidade na casa, em relação aos meus irmãos, e tornei muito hábil em manipular o meu pai. Sabia quando ouvir os sermões e também quando manipulá-lo para obter o que eu queria. Esta situação manteve-se até o verão, até ao meu 8º ano. Nessa altura a minha mãe adoeceu gravemente e eu mandei chamar a minha tia para a internar no hospital. O meu pai sofreu muito nesse verão, mas a única coisa que eu via era o seu comportamento em relação a mim e aos meus irmãos. Os meus 2 irmãos menores foram viver para a casa do meu tio, mas o meu irmão mais novo ficou comigo e com o meu pai. Eu estava muito orgulhosa de como consegui fazer sair os meus irmãos de casa com todos os seus pertences sem o meu pai perceber.
Então comecei a atuar como responsável pela casa. Tirava todas as garrafas, tirava as balas do revólver, interceptava a correspondência, ficava com cheques, fazia tudo. Depois de algum tempo, o meu irmão mais novo foi também viver para a casa do meu tio, mas eu fiquei em casa. Odiava o meu pai, mas sabia como manipulá-lo. Desafiava-o, insultava-o, tratava como se fosse um inimigo, em vez de o tratar como um pai que estava a sofrer. Ao sair do hospital, a minha mãe fez o meu pai internar-se. Os meus irmãos voltaram de casa do meu tio e tudo ia bem, até o meu pai voltar a casa. O meu ressentimento persistia e eu perguntava-me que direito tinha o meu pai de me dizer o que fazer, quando eu praticamente tinha criado os meus irmãos. Além disso, estava muito confusa. Considerava-me superior aos meus irmãos, mas já não podia ter aquele papel de mãe que me havia atribuído a mim próprio. Quando o meu pai saiu do hospital, supunha-se que tudo ia voltar à normalidade, mas ninguém sabia muito bem o que era a normalidade. Ao fim de algum tempo comecei a habituar-me ao meu pai, a amá-lo um pouco e até a admirá-lo, mas havia um vulcão dentro de mim, pronto para entrar em ação. E uma noite tive uma grave discussão com os meus pais. Um padre meu conhecido percebeu que eu tinha batido muito fundo nessa noite e que eu já não tinha controle sobre as minhas emoções. A minha vida tornou-se incontrolável. Estava doente emocionalmente. Hoje sei que os meus sentimentos desempenharam um papel muito importante em toda esta situação. Guardei-os durante muitos anos e um dia explodi e não pude controlá-los mais. Se calhar se eu não tivesse calado os meus problemas e não me tivesse fechado sobre mim próprio, talvez pudesse ter preservado melhor o meu bem-estar emocional. Hoje compreendo que falar dos problemas com alguém ajuda-nos a lidar muito mais objetivamente com a vida. Tenho amigos muito próximos com quem partilho as minhas alegrias e as minhas tristezas. Quando voltei à universidade, os meus problemas agravaram-se e tive que ser internado num hospital psiquiátrico. Descobri que, nessa altura, o meu pai estava uma pessoa muito mais compreensiva e começou a visitar-me. No entanto, passado algum tempo, voltou a beber. E eu esqueci-me de tudo o que tinha aprendido recentemente e voltei ao zero. Nessa altura estava apavorado, com muito medo, e isso provocava muita agressividade.